Olá, meu camarada. Eu realmente fiquei de queixo caído quando eu vi essa palavra mestre no livro de Aloysio Azevedo, O Cortiço. Nessa obra, o Cortiço traz esse personagem que é chefe de Malta como mestre firmo. E eu coloquei que história é essa, porque realmente, durante as minhas pesquisas, né, quando eu comecei a fazer capoeira, eu sempre me interessei pela questão da história da capoeira. Isso é algo que desde o início, né, eu faço capoeira há 27 anos, mas desde o princípio eu tenho essa vontade de estudar. Eu nem sonhava em fazer universidade, em fazer um curso de graduação, e eu já pensava nisso, porque eu sempre gostei de entender onde é que eu estava pisando. E sempre foi passado para mim que mestre de capoeira é a coisa mais recente, né, do início do século XX, e que antes disso não se chamava mestre de capoeira. E mestre de capoeira ligado à Malta, isso para mim foi chocante. Não sei para vocês, coloca aí nos comentários. Mas nós vamos falar dessa personagem um pouco mais lá na frente. Vou falar aqui da obra O Curtiço. Esse livro nós discutimos lá na Sociedade da Ginga, mas eu achei tão interessante que eu trouxe mais detalhes e trouxe para vocês também pensarem nisso, refletirem sobre a capoeira nessa obra literária. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, quem tiver interesse, né, eu vou deixar no final, que eu falo da importância da obra literária para você estudar a história da capoeira. É uma fonte histórica importante, especialmente para a gente entender o contexto da época em que está sendo retratada. Mas também precisamos compreender em que corrente está ligada a obra, né? Quando nós vamos estudar uma obra, ou uma notícia de jornal, ou qualquer fonte histórica, você tem que entender todo o contexto. Esse romance do Aloysio de Azevedo é um romance naturalista que foi publicado em 1890. Lembre, 1890 é o mesmo ano que foi promulgado o Código Penal, em que a capoeira passa a ser crime. Vai guardando esses movimentos aí para você fazer as suas próprias conjecturas. Então, esse O Curtiço, apesar de não ser a obra inaugural do naturalismo brasileiro, a obra inaugural foi O Mulato, também de Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo, maranhense, nasceu em São Luís do Maranhão, ou seja, mais um nordestino aí para a nossa conta dos grandes nomes da literatura brasileira. Então, isso é uma obra-prima do naturalismo brasileiro que retrata a vida miserável em uma habitação coletiva no Rio de Janeiro imperial, explorando o determinismo ambiental, racial e social. É importante a gente entender as características do naturalismo para entender onde está situada a capoeira nesta obra e como que nós podemos trazer para a história da capoeira. Para que vocês compreendam, eu trouxe um pouquinho aqui o que é o naturalismo, é uma corrente literária do século XIX que aplica princípios científicos à ficção. O ser humano é determinado pelo meio, pela raça e pelo momento histórico, sem livre-arbítrio, né? É as características do naturalismo, que é bem diferente do romantismo. A gente já viu Memórias de um Sargento de Milícias, e lá a gente vê o princípio ali do realismo. O naturalismo vai mais forte nesses princípios aqui. E vai beber também nessas fontes científicas da época. Então, o Curtiço foi publicado em 1890, é considerado o maior exemplo do naturalismo brasileiro, apesar de, como eu já falei, né, que a Luiz Azevedo, ele inaugura o naturalismo no Brasil com a obra O Mulato, mas ele usa descrições científicas, né? E zoomorfismo, que a gente vai entender um pouco mais lá na frente. Fica até o final para você compreender o que é isso. Para criticar a urbanização e as desigualdades do Brasil escravocrata que nós temos herança até hoje. Então, dentro da obra, nós vamos ver aqui a construção do Curtiço, que foi por João Romão, que era um português ambicioso e explorador, que constrói a estalagem de São Romão. Guarda o nome porque é importante para a gente compreender a capoeira na obra, que a gente pode entender o contexto que a capoeira vivia naquele momento histórico do Brasil imperial. Ele construiu esse cortiço com a ajuda de Bertoleza, uma escrava, né, que ele liberta falsamente. Ela é iludida por ele, mas trabalha junto com ele. E Romão acumula riqueza via uma pedreira que ficava atrás do cortiço, através de furtos e usura, alugando cômodos baratos a trabalhadores pobres, lavadeiras e operários. Essa questão dos surtos era interessante porque ele saía durante o dia observando as obras que tinha na cidade, e durante a noite ele pegava Bertoleza, nessa escrava, e ia roubar os materiais para construir o cortiço. Aí eu trouxe, como eu sempre trago para vocês, uma dica de leitura, digamos assim, o livro do antropólogo Roberto da Mata, que faz o Brasil, Brasil, porque ele traz ali o conceito de jeitinho brasileiro para a gente desmistificar muita coisa, né? Porque foi passado para a gente muitas coisas com relação à pessoa negra, com relação aos indígenas, que os indígenas seriam preguiçosos, muitas heranças de outras leituras e da ciência da época, mas que o Roberto da Mata traz mostrando para a gente o que é o jeitinho brasileiro. E a gente percebe aqui
como que Romão constrói essa fortuna dele, e lembrando que ele era português. Não podemos falar de nenhum povo, minha gente, só estou querendo que você faça as conjecturas, leia, estude, e você mesmo tire suas próprias conclusões por aí. Mas nenhum povo é em detrimento do outro, é porque nós somos criados para achar que nós somos inferiores, né? E aí o Cortiço, na obra de Aloysio de Azevedo, por ser do romance naturalista, é um organismo vivo, né? O Cortiço cresce e pulsa como um ser vivo, cheio de brigas, adultérios e miséria. Contrasta diretamente com o sobrado vizinho do rico Miranda, comerciante marcado pela hipocrisia e pelo adultério, evidenciando a abissal desigualdade social do Rio Imperial. É uma espécie de romance também denúncia, né, do que acontecia ali naquele momento. O Cortiço, miséria, instintos, violência e solidariedade forçada entre os pobres. O Sobrado, que era vizinho, né, que era do rico Miranda. Hipocrisia burguesa, adultério velado e ambição por títulos nobres. Por quê? A esposa do Miranda, Dona Estela, ela saía com outros homens, né, traía ele e ele aceitava ali, né, continuava morando com ela por conta mesmo das questões sociais, porque ela tinha um dote, né, uma herança muito grande de questão de dinheiro, e aí ele ficava ali. E essa é o enredo emaranhado da obra O Cortiço. Para quem não leu a obra, eu vou dar um spoiler aqui, né, bem grande, perdoe-me, mas não dispensa a leitura, leiam, quem tiver, né, acesso, leia. É uma obra já pública, então está na internet, você encontra facilmente o PDF, mas também é um texto, né, um texto denso, eu gosto do livro físico, né, não sei você aí, mas eu gosto bastante. E aí eu trouxe aqui uma trajetória, né, de ambição, traição e o fim trágico. A ascensão de Romão, que acumula riqueza e cresce a inveja, porque ele tinha muita inveja lá do Miranda. A traição, que Romão abandona a Bertoleza, ele vivia ali em concubinato com Bertoleza, ele abandona para casar-se, e a destruição, né? Bertoleza se suicida e o Cortiço arde em chamas. Então, o ciclo de degradação culmina na traição de Bertoleza e no incêndio simbólico que destrói tudo, representando os ciclos inescapáveis da miséria e da ambição. Lembrando que no naturalismo há um determinismo aí pelo meio. Eu trouxe só alguns personagens aqui centrais, né? Porque a obra é bem densa, tem vários personagens, então eu fiz a escolha de alguns, né? Não tem todos aqui, mas eu trouxe alguns para vocês conhecerem. Então, João Romão, né, dono e ambicioso mesquinho do Cortiço da Pedreira, explora a Bertoleza como amante e trabalhadora, acumula riqueza por meios desonestos e invejosos de Miranda, aspira à nobreza, trai Bertoleza ao casar com uma rica portuguesa, revelando sua total ausência de escrúpulos. Ele utilizou-se muito tempo, né, de Bertoleza, da inocência dela, e é uma obra interessante para a gente também estudar a questão da mulher, a questão de gênero. Não é o meu forte, né, eu não estudo gênero, mas como mulher, sempre que eu estou lendo alguma obra, eu sempre observo, né, como que a mulher naquela época era tratada. Isso pode virar outras discussões, né, que não é o foco aqui. Nosso foco é a história da capoeira, e vamos chegar já já. Outra personagem importante, né, a Bertoleza, ex-escrava explorada por Romão, que a liberta falsamente para usá-la como amante e trabalhadora fiel. Ele faz uma carta de próprio punho e lê para Bertoleza. Como vocês sabem, né, outra questão aqui histórica, naquele momento histórico, as pessoas escravizadas não tinham acesso à educação, mesmo os que sabiam ler e escrever, que já haviam letrados da África, eles não tinham esse acesso à educação na língua portuguesa, né, um exemplo. Então, ele lia, né, ele escreveu a próprio punho, não teve coragem nem de comprar um selo, mas ela não tinha muito conhecimento, então ele leu, ela empolgada ali, leu que tinha comprado a alforria dela, que aquele papel era a alforria, sendo que ele estava mentindo. O dono dela era cego, e aí ele achou que ela tinha fugido, nunca foi atrás. E Romão também acreditou nisso, né? Então, aqui, se a gente pensar no naturalismo, a Bertoleza é o símbolo máximo do determinismo social e racial dessa obra, né? Porque ela permanece leal até ser completamente traída e se suicida ao descobrir que seria recapturada como escrava. Porque, apesar do dono nunca ter ido atrás, 3 meses depois dele ter feito essa carta, o dono dela morre, né? E aí os filhos depois, né, que são herdeiros, porque escravo é mercadoria, era mercadoria, e aí os herdeiros vão atrás dela, e quando ela sabe disso que ia ser recapturada, ela se suicida. Outro personagem aqui da obra é o Miranda, né, que representa a hipocrisia burguesa, né? Qual a função na obra? Ele é o espelho invertido de Romão, ambos são ambiciosos e desonestos, mas Miranda já ocupa o topo social que Romão deseja alcançar. Porque o Romão já era comerciante rico e invejoso, representa essa burguesia hipócrita do Brasil imperial.
Sua casa é marcada pelo adultério, né? Como eu falei, a esposa dele, a dona Estela, ela cometia esse adultério e continuava ali casado com ela para manter as aparências, né? E essa respeitabilidade. E ao longo da narrativa ele conquista o título de barão, né? Símbolo da mobilidade social via dinheiro, não mérito. Então, acontecia muito isso no Brasil Imperial, se conseguia os títulos através de pagamento. E o Romão tinha esse interesse também de conseguir um dia um título, né? Imagina um título de barão. Outra personagem que é muito importante para a gente, né, é a Rita Baiana, mulata, sensual e vibrante. Rita Baiana é o símbolo do desejo da paixão instintiva no cortiço. Sua presença provoca paixões violentas nos homens ao redor, especialmente em Firmo. É interessante, lembra do mestre Firmo, que sai na obra, ela era amante dele, e Jerônimo, né? Então, na obra tem vários núcleos. Nesse núcleo, né, a narrativa usa para ilustrar o determinismo sexual e racial, animalizado os impulsos que ela desperta. Então, guarda o nome da Rita Baiana, porque ela nos interessa bastante. Outras personagens também femininas, né? Pombinha e Piedade. Pombinha, jovem frágil, de família arruinada, representa a inocência destruída pelo ambiente degradante do cortiço. Lembra que é uma característica do naturalismo, né? Que o meio vai levar você a determinadas condições e vai determinar o seu destino. Ela sabia ler e escrever, era recatada, teve a menstruação tardia e se envolveu com outra personagem feminina. Imagine, nesse momento histórico, né, do século XIX, discutir essa relação entre duas mulheres, né? E vai representar, assim, essa questão do determinismo pelo meio, né? Que o meio vai transformar a menina frágil, doce de família, né, com essa moral invertida para os padrões da época, né? Nada contra mulheres que se relacionam com mulheres, mas naquele momento histórico específico isso era um, digamos assim, escândalo, né? Piedade, lavadeira, ciumenta, personagem que ilustra as paixões brutas e os conflitos cotidianos do cortiço. Sua história reforça o padrão de sofrimento feminino, determinado pelo meio que vive. Por quê? Porque ela era a esposa do Jerônimo, que nós vamos ver, né, que Jerônimo ele era rival do mestre Firmo, porque também tinha a Rita Baiana como amante, e a Piedade representa esse sofrimento feminino, né, da mulher que era traída, inclusive ela arquiteta também uma certa vingança ali contra o Jerônimo, mas depois ela volta atrás. É toda uma trama aqui no Cortiço. Agora vamos para a parte que realmente nos interessa, né? A capoeira no Cortiço. A capoeira aparece como elemento de violência e rivalidade entre gangues. Os carapicus do Cortiço de Romão enfrentam os cabeças de gato do Cortiço rival, liderados por Porfírio, mas Porfírio só pega essa liderança depois da morte de Firmo, porque ele vira chefe, né? Porque naquele momento histórico ainda estava ali as Maltas, a gente viu essas rivalidades, tanto na obra do professor Carlos Eugênio Líbano Soares, que tem uma playlist inteira aqui no canal, quem não viu, a Capoeira Escrava, vou deixar no final, quando acabar esse vídeo aqui, vá lá e veja a playlist da Capoeira Escrava. Também já disponibilizei aqui no canal, mas não está mais disponível, a Negrada Instituição, porque é um vídeo exclusivo da Sociedade da Ginga. Se você entrar para a Sociedade da Ginga, você vai ter acesso a todos os vídeos que nós já gravamos por lá. E para entrar na Sociedade da Ginga, é só adquirir os e-books, que eu conto um pouco ali, faço um recorte meio didático da história da capoeira. Mas se você quiser mais informações, eu vou deixar o link na descrição. Mas se quiser mais informações, eu sempre deixo no primeiro comentário fixado, para você entrar em contato comigo, se quiser saber mais informações sobre a Sociedade da Ginga. Mas o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que nessa obra, né, de Aloysio Azevedo Cortiço, por ser uma obra literária, já representava aquele período histórico específico, que a gente já viu em obras históricas, como do professor Carlos Eugênio e também do professor Antônio Liberac, que existia essa rivalidade entre as maltas. Por isso é importante a gente também ler a literatura da época. E é importante também os termos, né, que ele usa lá no texto, né, da literatura, em lutas, né, que essas disputas eram lutas com navalhadas, rasteiras, voapés e cabeçadas. Lembra que até eu já falei para vocês, né? Se existia um fundamento na capoeira, é rasteira e cabeçada, porque vários registros literários, históricos, de notícia de jornal, a gente sempre vê esses dois movimentos, rasteira e cabeçada, como sendo inerentes à capoeira. Mas vamos aqui ao nosso personagem, né? O mestre Firmo. É o personagem central quando se fala de capoeira na obra. Ele é descrito como um mulato magro, ágil e nervoso, amante de Rita Baiana. Então, a Luiz Azevedo o apresenta como um capoeira consumado desde a adolescência. Militou em maltas de capoeira dos 12 aos 20 anos e chegou a decidir eleições no tempo do voto indireto. Lembra que também nós já discutimos isso na obra do professor Antônio Liberac, na obra do professor Carlos Eugênio, na minha obra, né, no meu trabalho na capoeira em Sergipe no século XIX, que essa questão da capangagem era muito forte com relação aos capoeiras, né, que os capoeiras eram utilizados como capanga. Então, aqui também na obra do Aloysio, ele coloca, né, que
o mestre Firmo sendo recompensado por chefes políticos. Ele é oficialmente torneiro, mas vive de forma vadiosa, né? Ganhando uma semana para gastar num dia. Eles colocam, como a sociedade da época via, né? Apesar de ser trabalhador, porque ele era torneiro, ele é colocado também como vadio, como a sociedade via os capoeiras da época. Agora, o que é interessante, que me chamou a atenção, que fiquei de boca aberta, é dele colocar na obra Firmo como mestre, sendo que Firmo era oficialmente chefe de Malta. E nesse momento histórico, a gente não tem na literatura oficial, digamos assim, né, esses indivíduos como sendo mestre, porque não saía nos jornais, por exemplo, ou nos ofícios, ou nos relatórios de presidente de província, ou mesmo nos processos crimes, que os indivíduos seriam mestres. Mas, quando a literatura traz, tem uma pontinha aí que a gente precisa ficar atento e fazer as nossas próprias conjecturas. Está lá no capítulo 7. Eu vou ler aqui para vocês só um pedacinho, no início do capítulo 7. E assim ia correndo o domingo no cortiço, até as 3 da tarde, horas que se chegou mestre Firmo. Então, quando ele chegava, né, tinha aquele respeito. Acompanhado pelo seu amigo Porfírio, trazendo aquele o violão e o outro o cavaquinho. Então, Firmo, né, que é amante de Rita Baiana, era esse mulato que trazia outra questão interessante, né? Quando as pessoas fundamento da capoeira. Na capoeira se vê em alguns registros também viola, cavaquinho, violão, vários outros instrumentos. O berimbau não pertencia à capoeira, ou seja, na fundação da capoeira, na origem da capoeira, na história da capoeira, houve várias modificações e várias tradições inventadas, como nós já vimos na obra do professor Antônio Liberac, que foi o livro dele lá da formação da capoeira contemporânea, que nós também vimos na Sociedade da Ginga. Então é interessante você fazer as suas conjecturas quando a gente fala que capoeira não tem fundamento. O que tem fundamento é o seu grupo, é a sua escola, é a sua linhagem, não é a capoeira. Porque quando a gente vai olhar lá para o início, a gente percebe vários outros elementos que hoje nós já não temos na roda de capoeira, que nós respeitamos a forma que nós fazemos hoje, porque foi se construindo ao longo do tempo. Então, essa capoeira também acontecia ali nos rituais de violência noturna, né? Qual era a função ali na narrativa? As cenas de capoeira não são centrais assim na obra, mas para a gente, né, que somos da capoeira, é. Quando a gente lê, o que nós vamos pensar ali é de extrema importância, porque você vê o contexto histórico que a capoeira estava envolvida. Então, ele não estava muito interessado, como nós estamos, na história da capoeira, mas se ele retratou dentro daquela sociedade, é porque ela estava ali, como o hábito, né, como eu trago na minha obra Escorregar Não É Cair, um jeito que o corpo dá, as configurações da capoeira em Sergipe, no século XIX. Então, a capoeira reforça o caos e a violência instintiva que ele quer trazer do cortiço, né? Compondo esse retrato naturalista, lembre que é uma obra naturalista, da degradação social. As batalhas ocorrem em rolos noturnos, acompanhadas de cantos de guerra e danças rituais, simbolizando a brutalidade da vida pobre. Veja essa questão dos cantos de guerra que acontecia, né, ali na rivalidade entre as maltas. A gente viu também no livro do professor Antônio Liberac, mas que ele traz como exemplo Plácido de Abreu, né, é um livro Os Capoeiras. Plácido de Abreu foi capoeira, né, um republicano, que viveu ali no século XIX, e ele retrata essa questão da rivalidade entre as maltas. Então, o mestre Firmo, capoeira ligado à Rita Baiana, morre em uma dessas brigas, né? E as batalhas só cessam com o incêndio final. Ele foi assassinado através de uma emboscada, que o Jerônimo, por ciúme de Rita Baiana, que depois Jerônimo foge com Rita Baiana, ele monta uma emboscada com a malta rival, né, com o grupo rival do outro cortiço, e faz com que, né, o mestre Firmo fosse assassinado. Mas ele, antes disso, o mestre Firmo tinha humilhado ele também, né? Tinha passado por uma briga com ele, e ele levou a navalhada, o mestre Firmo, dá uma navalhada nele, e ele guarda, né? E depois vai se vingar através de uma emboscada com outros capoeiras. É interessante que nessa briga entre Firmo, né, o mestre Firmo e Jerônimo, o Jerônimo se utiliza, né, que ele foi atacado ferido pela navalha do mestre Firmo, ele se utiliza de um pau, né? E essa questão do pau, da dança dos paus também, que é uma dança portuguesa, a gente pode fazer as conjecturas, né? Muitas coisas a gente não pode afirmar, mas pode fazer as conjecturas
porque existia muita coisa acontecendo ali no Rio de Janeiro Imperial. A gente viu na obra do professor Carlos Eugênio que existia o jogo da paulada, né? Que acontecia no mesmo tempo que a capoeira. Então, todas essas conjecturas devem ser feitas, porque a capoeira é uma herança de todo esse processo. A história da capoeira passa por todo esse processo e esse contexto social. Então, por ser uma obra determinista, né, que é o pilar da obra, percebemos, né, o determinismo ambiental, o cortiço molda seus habitantes, o ambiente degradante transforma pessoas em seres instintivos sem capacidade de ascensão moral. Há também o determinismo racial, lembre que é uma obra naturalista, não esqueçam disso, né, para não pegar recorte e dizer, né, que é assim o assado, mas é para vocês pensarem no momento histórico que ela foi escrita, né? O determinismo racial, a narrativa usa estereótipos raciais, pseudocientíficos hoje, né? Que a gente pode falar que hoje é pseudocientífico, mas que existia uma teoria racial que era tida como ciência lá no século XIX para explicar o comportamento dos personagens. O determinismo social, a classe social define o destino, né? Pobres não escapam da miséria, ricos mantêm privilégios pela hipocrisia e pelo dinheiro, como aquela música, né? O rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. Então, o determinismo naturalista traça esse paralelo aí. E aí, como eu falei para vocês, né, que eu ia trazer a questão do zoomorfismo para vocês entenderem, animalizando, né, os personagens também é uma característica do naturalismo, uma marca forte, né, o cortiço, né? Ele traz esses homorfismos, os personagens são descritos com características animais e o próprio cortiço é tratado como um organismo vivo que respira, cresce e reproduz. Essa técnica, que é uma técnica de escrita, né, reforça a ideia de que os pobres são dominados por instintos primitivos, não pela razão. Veja como tudo isso foi reforçando na nossa educação, né? Como diria Karl Marx, né? As ideias dominantes são as ideias da classe dominante, e a educação é também isso, né? Através da educação, nós somos aprendendo certo tipo de conceitos e fomos internalizando isso. Então, hoje, a gente estudando a história da capoeira, também nós vamos quebrando esses paradigmas, né? Que é interessante que a gente quebre. Porque na própria história da capoeira, na nossa própria história de capoeira, na nossa vivência, a gente tem vários paradigmas que precisam ser quebrados, que já estão sendo quebrados por aqueles também que vão estudando, sem desrespeitar o mestre de capoeira, né? Sempre escute seu mestre, mas converse com ele que você está estudando, que há certas coisas não são mais daquela forma ou de outra forma. A gente vê isso com a questão dos apelidos, né? De muitos apelidos pejorativos que não cabem mais hoje. E aí, essa crítica social que traz no Cortiço, também uma crítica à urbanização e à escravização. Essa urbanização predatória, né, o crescimento do Cortiço espelha essa expansão urbana desordenada do Rio de Janeiro, que concentrava pobres em condições subhumanas, e que a gente vai ver depois com a destruição dos cortiços, né? Que foi onde ocorreu também a construção das favelas, o pessoal sai do centro da cidade e vai para os morros. Essa herança escravocrata, né, que Bertoleza personifica a continuidade da exploração após a abolição formal, liberdade falsa, né, trabalho forçado e violência estrutural. A desigualdade de gênero, né, as mulheres como Bertoleza, Pombinha, Piedade são as maiores vítimas desse determinismo, né, explorada por homens e pelo próprio ambiente ali do cortiço. Então a gente vê também esse romance com uma grande denúncia social. Por isso também que é um romance importante para estudar a história da capoeira, para a gente entender o contexto social em que a capoeira estava inserida. Vemos aqui o cortiço como símbolo, né? Vou ler aqui um trechinho que o Aloysio de Azevedo escreve: o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Veja a riqueza de detalhes e como essa habitação, esse cenário físico, era um organismo vivo que representa esse Brasil escravocrata e todas as suas contradições. Seu crescimento simboliza a exploração e o seu incêndio final, os ciclos inevitáveis de degradação e recomeço sem transformação real. Eu trago aqui uma observação importante para a gente pensar na reforma Pereira Passos, que aconteceu ali no início do século XX. Pereira Passos era o prefeito do Rio de Janeiro e ele manda destruir todos os cortiços da cidade. E nessa destruição, há justamente, como eu falei anteriormente, a construção das favelas, a subida do pessoal mais pobre para os morros, e a gente vê a geografia do Rio de Janeiro mudar a partir dessa reforma Pereira Passos. No meu próximo livro, né, que ainda estou escrevendo, não terminei, que eu vou trazer a personagem Pedro Navalha, que vai contar essa história, nessa reforma Pereira Passos há muitas revoltas ali no meio, né? E eu coloco os personagens, né, dentro dessa história real para mostrar como uma ficção pode contar a história da capoeira. E essa reforma tinha muitas disputas também ali
dentro das maltas, porque a gente percebe com a leitura do professor Antônio Liberac que as maltas não terminam com a repressão que aconteceu ali no Código Penal de 1890 com Sampaio Ferraz, né? A repressão de Sampaio Ferraz foi bem forte, mas continua também as maltas a atuar por um bom tempo, inclusive no início do século XX, quando ocorre essa reforma Pereira Passos. A gente vê também uma referência aqui nessa obra do Cortiço de Manduca da Praia, né? Como ele não fala diretamente, não é um personagem do livro, mas ele cita Manduca da Praia como um personagem ali da malandragem carioca, né? Que também Manduca da Praia era chefe de Malta, então ele faz essa relação aí importante no imaginário do povo carioca que Manduca da Praia estava ali no Brasil imperial. Apesar de Manduca da Praia não ser um personagem do livro, ele está no imaginário e para nós que somos da capoeira já salta, né, aos nossos olhos no exemplo que ele dá lá, quando ele está falando da personagem Pombinha e outras personagens que estão ali no meio, ele dá o exemplo de Manduca da Praia, né, como um imaginário social ali permeando o Cortiço também. O incêndio final, o incêndio que destrói a estalagem, né, de São Romão, é o símbolo máximo da obra. Não representa a redenção, mas a perpetuação dos ciclos de miséria. Tudo é destruído, mas as estruturas sociais que geraram o cortiço permanecem intactas, né? A gente vê até hoje, se a gente for pensar nessa movimentação. Romão sobrevive e prospera, e os pobres recomeçam do zero. Você vê o nosso personagem principal, ele vai continuar rico, né? Apesar do incêndio. É isso que o Aloysio de Azevedo quer denunciar. Fiz aqui um mapa, né, dos personagens principais: João Romão, que era esse proprietário, ambicioso, explorador; Bertoleza, essa escrava, né, que ex-escrava, entre aspas, porque foi libertada falsamente, explorada, ela se suicida; o Firmo, né, que era o capoeiro, o capoeirista, porque essa transição do capoeira para o capoeirista não acontece do dia para a noite, e nem é algo que deixou um morreu para o outro deixar de existir, há uma simbiose aí. O Miranda, o vizinho rico, burguês, hipócrita, que torna-se barão. O Cortiço está ali no meio, né? Essa estalagem está ali no meio. E a Piedade, que é essa lavadeira ciumenta, porque era a esposa de Jerônimo, e a Rita Baiana, a mulata sensual, provoca paixões violentas. E dentro desse enredo aí de dinheiro, de cobiça, de traição, acontece o desenrolar, e a capoeira está ali dentro do contexto histórico. Mas o que eu quero trazer para vocês é a importância histórica e literária. O ápice do naturalismo, né, considerado o maior romance naturalista brasileiro, o Cortiço, e ele influenciou várias gerações de escritores. É um documento histórico, porque é um retrato fiel das condições de vida dos pobres do Rio de Janeiro do século XIX, pós-abolição. É importante pensar nisso, né? A partir de 1888, quando houve a abolição da escravatura, para onde foi esses indivíduos? Então, a crítica social atemporal, suas denúncias sobre desigualdade, exploração e racismo permanecem relevantes no Brasil contemporâneo. Até hoje nós temos esses problemas, né, de habitação, de racismo e dessa exploração, dessa desigualdade social. Fazer aqui uma síntese, né, para vocês entenderem, né, que o Cortiço nos diz: o ambiente determina o destino. Lembre que é um romance naturalista. Nenhum personagem escapa completamente das forças do meio, da raça e da classe social. A ambição não redime. Romão ascende socialmente, mas à custa de quê? Da destruição de Bertoleza e da perpetuação da exploração dos mais pobres. Os ciclos se repetem, né? O incêndio destrói o cortiço, mas não as estruturas que recriaram. A miséria recomeça, porque os indivíduos saem do centro da cidade e vai construir as favelas no morro da cidade do Rio de Janeiro. Então, os morros, né, servem como esse refúgio de um recomeço, e é isso que o cortiço simboliza. Lembre-se, pessoal, capoeira tem que ter propósito. Por isso que nós estamos aqui estudando literatura, estudando a história do Brasil, porque não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. Porque na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meus camaradas. Se quiser mais informações sobre a Sociedade da Ginga, no primeiro comentário fixado, você entra em contato comigo e lá você vai ter todas as informações. Vou deixar aqui no final a Capoeira Escrava do professor Carlos Eugênio Líbano Soares, né, o link para vocês assistirem, e vou deixar também sobre a questão da literatura como pesquisa histórica, como é importante como fonte histórica. Axé.